Você já parou para pensar no que realmente se esconde dentro da mente humana? Nós gostamos de acreditar que somos racionais, que temos controle absoluto sobre nossos pensamentos e ações, mas a verdade é que existe um lado obscuro dentro de cada um de nós. Um lado que a ciência vem tentando entender há séculos, mas que até hoje guarda segredos que parecem saídos de um filme de terror. Então já se prepara, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Fica até o final, porque a última parte é simplesmente perturbadora. Antes, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse lado sombrio da mente. Eu quero muito saber a sua opinião depois desse vídeo. Vamos começar falando de algo que a ciência chama de o inconsciente sombrio. Freud foi um dos primeiros a levantar a ideia de que a mente humana é como um iceberg. Só uma pequena parte fica visível, enquanto a maior parte está escondida nas profundezas, controlando nossos desejos, medos e impulsos sem que a gente perceba. Mas o mais assustador é que, muitas vezes, esse lado oculto pode assumir o controle. Quem nunca teve um pensamento perturbador totalmente fora de lugar e se perguntou de onde isso veio? Pois é, a ciência mostra que isso acontece com praticamente todo mundo, e isso não significa que você seja uma pessoa ruim, mas sim que sua mente está constantemente lutando contra um lado mais selvagem, mais primitivo, que herdamos dos nossos ancestrais. Um exemplo chocante desse lado oculto são os chamados pensamentos intrusivos. Imagine estar cozinhando e, do nada, surgir a ideia de se cortar com faca. Ou estar em um prédio alto e sentir um impulso estranho de pular. Esses pensamentos acontecem com milhões de pessoas todos os dias. A maioria ignora e segue a vida, mas alguns ficam presos neles, alimentando ansiedade, paranoia e até obsessões perigosas. A neurociência mostra que esses impulsos vêm de falhas momentâneas no controle entre o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e o sistema límbico, ligado às emoções mais primitivas. Em outras palavras, nosso cérebro às vezes nos coloca em situações internas de risco, mesmo quando estamos seguros no mundo real. Isso revela o quanto somos frágeis diante da nossa própria mente. Mas vamos além. Existe uma parte do lado sombrio da mente que a ciência chama de a sombra, termo usado pelo psicólogo Carl Jung. Segundo ele, todos nós carregamos dentro de nós um outro eu, formado por tudo aquilo que reprimimos: raiva, inveja, desejos proibidos, medos profundos. Quanto mais tentamos esconder esse lado, mais ele cresce no inconsciente, esperando uma brecha para se manifestar. E o mais assustador é que muitas vezes esse lado oculto pode assumir o controle. Quem nunca teve um pensamento perturbador, totalmente fora de lugar e se perguntou de onde isso veio? Pois é, a ciência mostra que isso acontece com praticamente todo mundo. E isso não significa que você seja uma pessoa ruim, mas sim que sua mente está constantemente lutando contra um lado mais selvagem, mais primitivo, que herdamos dos nossos ancestrais. A resposta está no entendimento da programação inconsciente. É praticamente como se fosse uma espécie de banco de dados interno com imagens e medos ancestrais que herdamos de toda a humanidade. Tudo isso vai deixando um conteúdo mais inteligente. Por isso, seus pensamentos intrusivos podem aparecer do nada. Quantas vezes você já ouviu notícias de pessoas comuns, vizinhos, colegas de trabalho, que cometeram atos impensáveis e todos diziam: ele parecia tão normal? A sombra estava lá, oculta, esperando para sair. A ciência moderna também vem revelando algo ainda mais inquietante. A mente humana é capaz de criar realidades que não existem. Estudos sobre alucinações e delírios mostram que nosso cérebro pode projetar imagens, vozes e sensações com tanta força que se tornam indistinguíveis da realidade. Pessoas relatam ver figuras sombrias no quarto, ouvir vozes que mandam fazer coisas terríveis ou sentir presenças invisíveis. Durante muito tempo, isso foi atribuído a espíritos ou forças sobrenaturais, mas hoje sabemos que o cérebro, em condições de estresse extremo, privação de sono ou doenças mentais, pode gerar experiências aterrorizantes. Agora pense comigo, se nossa mente é capaz de inventar uma realidade inteira, como podemos ter certeza de que tudo o que vivemos não é de alguma forma uma criação mental coletiva? Essa dúvida já fez muitos cientistas e filósofos perderem o sono. Outro aspecto assustador está na forma como o ser humano pode se transformar diante do poder da mente coletiva. Experimentos de psicologia social, como o famoso experimento de Milgram, mostraram que pessoas comuns podem cometer atrocidades simplesmente porque alguém em posição de autoridade ordenou.
Mais de 60% dos participantes estavam dispostos a aplicar choques elétricos letais em desconhecidos, só porque acreditavam estar ajudando a ciência. Isso mostra que dentro de todos nós existe um lado obediente e sombrio, pronto para se manifestar em certas condições. Agora imagine isso em escala global, quando multidões são manipuladas por líderes, ideologias ou até mesmo por medos implantados. O que a ciência revela é que a mente humana pode ser programada para o bem ou para o mal. Mas talvez o lado mais sombrio de todos seja a incapacidade da ciência de prever até onde nossa mente pode nos levar. Casos de psicopatia, por exemplo, continuam sendo um dos maiores enigmas da psicologia. O que faz uma pessoa nascer sem empatia, sem culpa, sem remorso? Estudos apontam que parte disso vem da genética, outra parte do ambiente em que crescemos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo por que alguns cérebros desenvolvem esse padrão. E ainda mais perturbador é perceber que muitos psicopatas vivem entre nós disfarçados, levando vidas aparentemente normais. Eles podem ser colegas de trabalho, vizinhos, ou até mesmo alguém próximo de você, e você nunca vai desconfiar até ser tarde demais. E já que falamos de manipulação mental, precisamos tocar em outro ponto: os segredos da mente inconsciente coletiva. Jung falava de algo chamado inconsciente coletivo, uma espécie de camada da mente que conecta todos os seres humanos através de símbolos e arquétipos compartilhados. É como se existisse um banco de dados universal dentro de nós, com imagens e medos ancestrais que herdamos de toda a humanidade. Isso explicaria por que culturas tão diferentes ao redor do mundo compartilham mitos semelhantes sobre monstros, deuses e sombras. Seriam apenas construções culturais? Ou será que estamos conectados de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar? Se for verdade, isso significa que o lado sombrio da mente não é só individual, mas também coletivo. E talvez por isso os mesmos medos e horrores se repitam geração após geração. Mas agora chegamos na parte mais perturbadora de todas. Até onde vai esse lado sombrio? A ciência mostra que nossa mente pode tanto nos proteger quanto nos destruir. Alguns pesquisadores acreditam que o próprio fim da humanidade pode não vir de guerras ou catástrofes externas, mas sim da mente humana. O excesso de medo, a manipulação psicológica em massa ou até mesmo a criação de inteligências artificiais com base em padrões humanos podem trazer consequências que não conseguimos controlar. E o mais filosófico de tudo é pensar que talvez não passemos de passageiros dentro da nossa própria mente. Não somos donos dela, somos apenas viajantes que às vezes acreditam estar no controle. E é aqui que fica a reflexão final. Se o universo é imenso e cheio de mistérios, talvez o maior mistério de todos esteja dentro de nós mesmos. A mente humana é capaz de criar mundos, destruir realidades e revelar horrores que jamais imaginaríamos. O lado sombrio da mente não é uma coisa distante, escondida apenas nos vilões da ficção. Ele está em mim, em você, em todos nós. A pergunta que fica é: até onde você se conhece de verdade? Será que você teria coragem de encarar a sua própria sombra? Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião depois desse vídeo. Você acredita que existe algo ainda mais sombrio dentro da mente humana que a ciência não descobriu? Ou será que já sabemos mais do que ousamos admitir?